Lucas capítulo 8, 42 a 48, o tema da nossa mensagem hoje é Quem me tocou? Nós vemos aqui a história de uma mulher que há 12 anos estava enferma e que certamente ouviu falar de Jesus e foi até Jesus buscando a cura, a solução do seu problema. E ela já havia buscado em muitos lugares e não encontrava. Esta mulher, ela simboliza a humanidade. Ela simboliza a mim e a você, que muitas vezes em desespero nós nos vemos limitados. Muitas vezes nós choramos, gritamos, esperneamos, aguardando uma solução. E com essa mulher nós vamos aprender os passos necessários para se obter a cura, para se obter uma transformação. Ela tinha um fluxo, uma hemorragia. Se você pesquisar no Dr. Google, qualquer tipo de hemorragia que você tenha, o conselho primeiro é: vá até um hospital, porque a coisa é séria. A minha esposa, por tomar medicamento para pressão, para o sangue, qualquer coisa que lhe fira gera um transtorno. Eu lembro que um dia, um pequeno furinho ali na perna começou a sangrar, e porque afina o sangue, o medicamento afina o sangue, não coagula. Aí nós corremos até o hospital, e chegou lá no hospital todo aquele processo de espera, etc, até que ela foi chamada, e foi necessário dar uma injeção ali bem onde estava sangrando, para parar, para estancar o sangue. Agora você imagina uma mulher que há 12 anos estava passando por esta dificuldade. Então a primeira coisa que nós vamos ver sobre esta mulher é o desespero dela. Certamente ela vivia uma situação desesperadora. Por quê? Olha lá no verso 43. Certa mulher que havia 12 anos, não é um dia, uma semana, um mês, um ano, são 12 anos que ela estava sofrendo de uma hemorragia. Eu não sei qual foi o maior tempo que você carregou uma enfermidade, mas vai debilitando o nosso corpo, vai debilitando a nossa alma, porque a gente vai ficando desesperançoso. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e ela fala: eu já fiz de tudo e nada resolveu. A situação dela é tão desesperadora que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, buscando a cura. O que adianta eu ter um dinheiro, eu ter uma propriedade, se eu não tenho saúde, se eu não posso desfrutar das coisas? Já conversou com alguém que tem muitas posses, mas é enfermo, não pode comer como gostaria, não pode viajar, não pode desfrutar das suas riquezas? Eu lembro-me que o pouco que eu sei da história do meu avô materno, ele tinha muitas propriedades na cidade, mas ele vendeu tudo por questão de enfermidade. As pessoas perdiam tudo. Talvez você esteja pensando na sua vida, alguma área que você tem sofrido, que você tem desesperado. Sabe, chega um momento que a gente fala assim: não vou mais me importar, não é?
Ah, eu tenho uma dor aqui na coluna, uma dor aqui no joelho, no quadril, mas eu vou viver assim mesmo. Por mais que a gente tente se convencer, quando a dor vem a gente fala, ai, não é? Está doendo. E você já percebeu que quando começa a anoitecer, aquela dor aumenta, a febre aumenta, a tosse aumenta, não é? E a gente vai ficando sentindo debilitado, necessitado de uma noite boa de descanso. Mas quando a gente está enfermo, a gente não consegue nem descansar. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu estou doente, consegui uns dias de folga, vou aproveitar para ler a Bíblia, etc, etc. Aí você está enfermo, você pega a Bíblia, começa a ler e nada entra na cachola. Você lê, acabou de ler o versículo, você já não sabe o que você está lendo e você não fica mais com vontade, desanima. Quantas pessoas estão desanimadas porque carregam uma dor, um sofrimento? Agora aqui foi uma questão física, mas existem muitas pessoas que trazem no corpo enfermidades na alma. A emoção, acordou um dia, aleluia, glória a Deus, que vida maravilhosa, eu vou aproveitar, estou muito feliz. Chega no outro dia, acorda, ó céus, né? Parece que está carregando, como fala, né? O mundo nas costas, tudo é pesado, a emoção se foi, a vontade se foi, e a enfermidade mental, né? O Jonatas pode falar com mais propriedade, mas o pouco que eu tenho ido ali ministrar a um grupo de pessoas, a gente vê que tristeza. São pessoas ricas, abonadas, mas que mentalmente são perturbadas. Eu não sei qual é o teu desespero. Muitas pessoas trazem desespero por causa da situação do casamento. A gente tem visto tantas barbaridades, não é? No noticiário, mortes assim terríveis, mulher que mata o marido e esquarteja o marido, filhos que matam os pais e que no enterro estão lá chorando como se nada tivesse acontecido. Como a gente tem visto pessoas em desespero. O nosso irmão Sidney, anteontem, ele entrou em contato que ele ia para a UPA, ele estava com problema de saúde e ele queria demais estar aqui conosco ontem. E ontem ele esteve aqui conversando com ele, eu falei, estava cheio a UPA. Ele falou até que não, demorou só 1h30 para ser atendido. E assim, 1h30. Ele falou, nossa, foi rápido hoje. Não é? Tem pessoas que ficam horas esperando atendimento. Os hospitais estão cheios. As pessoas estão desesperadas. E aquela mulher tentou, com todos os seus recursos, os seus esforços, mas não conseguiu nada. E as pessoas que não têm Deus nessas horas buscam em tudo. Eu lembro, meu pai sofria de um reumatismo crônico, mas ele sofreu, aquele homem. Uma vez falaram para ele, se colocasse uma cana debaixo do colchão, curava reumatismo. Lá vai o seu Chiquito colocar uma cana debaixo. Aí havia um curandeiro no Brasil chamado José Arigó. E a gente pobre, sem dinheiro, muitas vezes até para comer, mas os meus pais conseguiram ali, e o meu pai tomou o ônibus e foi lá, e na frente da onde aquele, não é? Aquele médico atendia, tinha
uma farmácia que era dele, que vendia os remédios, e daí furou o nervo aqui da orelha, e agora queimou, né? Não furou, queimou. Não adiantou nada. Quantas pessoas hoje estão acamadas, desesperadas, sem esperança? E essa mulher estava vivendo um quadro assim. Por mais que a gente se esforce, tem situações que a gente não consegue resolver. Então a primeira coisa que nós vemos nessa mulher é o desespero. A segunda coisa, a fé da mulher. Olha o verso 44. Veio por trás dele, a mulher foi por trás de Jesus, ele tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Olha, essa mulher, ela ouviu certamente falar de Jesus, e aquela multidão estava impossibilitando-a, mas ela venceu. Ela não chegou ali e falou assim: tem muita gente, eu volto outro dia. Ela estava determinada, ela tinha fé, ela acreditava que ao tocar as vestes de Jesus, ela seria curada. Ela cometeu vários erros aqui, segundo a cultura, segundo a religião daquela época. Uma mulher com fluxo de sangue era considerada imunda e não podia estar com outras pessoas. Mas ela desejava tanto ser curada, que ela passou por cima da cultura daquela época, da religião daquela época, e ela tinha uma determinação, ela tinha fé: eu vou tocar nas vestes de Jesus. E logo se estancou a hemorragia. Então a ação dessa mulher nos ensina. Muitas vezes nós pensamos assim: eu estou doente, eu vou ficar aqui no meu cantinho e vou esperar a morte chegar. Aquela mulher, ela agiu, e ela agiu em fé. Ela colocou na cabeça dela: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Pelo que indica, até esse momento não havia tido nenhuma cura desta forma, desta maneira, mas ela se encheu de fé. Repita comigo assim: com fé eu posso tudo. Com fé eu posso tudo. O grande problema, então, a grande barreira é a nossa falta de fé. Agora, irmãos, eu quero deixar bem claro: domingo passado nós vimos uma mulher, uma viúva que estava enterrando o seu único filho. Ela não foi atrás de Jesus, ela não procurou Jesus, não fala nada sobre ela conhecer ou não Jesus. Jesus vem e se encontra com ela. Então não vamos falar, a maneira única de ser curada é desta forma, porque o nosso Deus, Ele não está limitado, mas Ele nos permite acreditar. Tem pessoas que acreditam que vão tomar um copo d'água e vão ser curadas. Tem tanta gente que coloca fé em tantas coisas, mas para nós, Cristo Jesus é a fonte do milagre. Amém. Cristo Jesus é a fonte da cura. E essa mulher então, ela se encheu de fé, e a hora que ela chega e toca, Jesus pergunta: quem me tocou? É uma situação aqui até embaraçosa para aquela mulher. Jesus, você acha que ele sabia quem havia tocado ele? Sim ou não? Ele sabe tudo. Por que ele pergunta? Não é? A fé em Cristo Jesus traz a verdadeira transformação. A fé em Cristo Jesus, não o nosso mérito. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, tudo isso eu tenho que fazer, porque é bíblico. Mas o que me aproxima de Jesus, o que me faz
garantir de pegar o milagre, de pegar a cura, de tomar posse, é a fé. Por isso que a Bíblia diz claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. A carta de João diz: esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A fé. A fé. Hoje em dia as pessoas buscam tantos recursos, graças a Deus. Nós temos tantos recursos, não é mesmo? Mas não podemos nos esquecer de que é a fé que vence o mundo. Não é eu acho, eu penso, eu espero, eu acredito. A Bíblia diz, ponto final, eu acredito. Então essa mulher, ela se encheu com essa fé. E ela não ficou parada. Ela foi e tocou ali as vestes de Jesus. E assim a gente vai para o terceiro ponto: a confissão da mulher. A confissão da mulher. É uma mensagem muito simples. A palavra de Deus é simples. Verso 45. Mas Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus está abrindo uma oportunidade, uma possibilidade de não só curar a mulher fisicamente, mas de fazer algo a mais. Como todos negassem, não é? Jesus. Então eu imagino a cena, a multidão, Jesus falou: quem me tocou? Eu não. Todos ali: eu não, eu não, eu não. Não é? Parece, não é? Você pensando do lado humano, parece que vai vir uma represália por parte de Jesus. Quem me tocou? Eu não fui, nem eu. Quantos ali poderiam ter tocado Jesus igualmente aquela mulher, agindo em fé e ser curado? Quantos perderam essa oportunidade? E quando Jesus perguntou: quem tocou? Não apareceu nenhum para falar assim: Jesus, eu não toquei, mas eu quero tocar também. Como a gente fica impactado quando a gente ouve um testemunho de alguém que foi curado, alguém que recebeu um milagre de Deus, uma bênção de Deus, e a gente fica ali: o Senhor tocou, a pessoa tocou no Senhor, a pessoa recebeu. Eu não, Jesus. Em vez de falar assim: eu também quero tocar, Senhor. Eu também quero ser curado, Senhor. Eu também quero um milagre, Senhor. Então todos disseram que não. E Pedro ainda disse assim: mestre, Rabi, reconhecendo quem é Jesus, as multidões te apertam e te oprimem. Como é que o Senhor vai falar quem me tocou? Não é? Está até trazendo uma justificativa, né? Que humanamente um monte de gente está encostando aí. Como é que o Senhor vai perguntar isso? Notem que nós, seres humanos, mesmo crendo em Jesus, em Deus, somos tentados a trazer tudo para o lógico, tudo para aquilo que a nossa mente limitada nos oferece. Não é? Imagine se alguém chegasse ali naquela multidão e falasse: olha, se você só tocar em Jesus, você vai ser curado, você vai receber um milagre. Muitos iam falar: mas tocar na veste dele? Até hoje em dia, muitos evangélicos não acreditam que tocar em Jesus, tocar em alguma coisa, uma veste de Jesus, como a sombra dos apóstolos, as vestes de Paulo curavam. É uma coisa ilógica para o nosso raciocínio. Mas a fé, ela não explica. Ou tem, ou não tem. O que é fé? Fé é a certeza. Certeza do quê? De coisas que eu espero. Vai acontecer comigo, vai dar certo, eu vou ser curado. Não estou vendo nada, a enfermidade está
pesada, a falta de dinheiro está pesada, o problema está grande demais, mas eu continuo crendo. Amém. Isso é fé. Quando está tudo bonitinho, não precisa nem ter fé. Não é verdade? Então eu preciso aprender com essa mulher. Quem tocou? Verso 46. Jesus não para por aí. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou. Como que Jesus sabe? Em primeiro lugar, ele sabe tudo, ele é Deus. Segundo, aqui nós vemos: porque senti que de mim saiu poder. Queridos, o que eu aprendo com isso? Havia poder sobrenatural no corpo, na vida de Jesus. Esse poder que eu preciso, que você precisa. Jesus, aonde ele ia, ele fazia os milagres, as curas, demonstrando que havia chegado o reino de Deus. Como que nós, seguidores de Jesus, vamos tentar ser alguém na fé, se não tivermos o poder de Deus? Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém até receber a promessa do Pai. A promessa do Pai era a vinda do Espírito Santo. Em Atos 8 ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O nosso modelo não é nenhum ser humano normal, natural, nenhuma liderança, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum evangelista. O nosso modelo é Jesus. E nós devemos falar para Jesus: Jesus, assim como o Senhor teve esse poder, eu também preciso ter. Como que a gente vai enfrentar? Um pouco antes aqui nós vemos Jesus expulsando demônios. Como que a gente vai enfrentar no nosso poder? Tem que ser um poder sobrenatural. Nós precisamos ser revestidos desse poder sobrenatural de Deus. E abrir a nossa boca para declarar a cura, a libertação, a salvação, em nome de quem? De Jesus. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Então Jesus, ele insistiu: alguém me tocou, eu senti que de mim saiu poder. Queridos, ontem nós estivemos aqui um tempo de louvor, um tempo de oração pelo Brasil, um tempo de receber uma palavra profética, nos firmar numa palavra dada há 40 anos atrás, de entender um pouquinho tudo aquilo que nós como igreja temos passado. Aí fomos ter um momento de comunhão, comer o nosso sanduichinho. De repente eu estou ali, eu me senti totalmente fraco, debilitado. Parecia que eu tinha carregado um fardo. Desci rapidamente para casa, deitei, dormi até mais de 6 horas da tarde. Agora há pouco, conversando com o Miro estava compartilhando que ele chegou na casa dele, foi como se ele tivesse andado, carregado alguma coisa, cansado. Nós estamos numa batalha e nós precisamos do poder de Deus. Amém. Porque senão nós não suportaremos. Nós ficamos debilitados fisicamente. Ah, mas vocês fizeram o quê aqui? Vocês ficaram pulando, vocês ficaram gritando, vocês ficaram correndo? Não, nós ficamos batalhando. Amém. Isso gera em nós um cansaço. Por isso que nós precisamos do poder, desse poder que Jesus falou: senti sair de mim poder. A mulher estava ali ainda. Verso 47, a confissão da mulher é esse ponto. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, Jesus, eu fico pensando na situação dessa mulher, ela deve ter se sentido constrangida. Sabe quando você faz alguma coisa e daí o pessoal: quem que fez isso? Eu falei: será que eu fiz? Eu pisei na bola, não é?
E ela percebeu que não dava mais. Todo mundo, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Ela aproximou-se, trêmula. Ela estava com medo. Ela se sentiu pressionada pela pergunta de Jesus. Agora deixa eu falar para você uma coisa: muito daquilo que Deus te fala não é para te pressionar, é para te dar oportunidade. Amém. Ela chegou trêmula ali, e o que ela fez? Ela fez aquilo que todos nós precisamos fazer ao chegar diante de Deus. Ela prostrou-se diante dele, ou seja, ela reconheceu quem era Jesus. A melhor forma de nos humilharmos diante de Deus, de nos apresentarmos diante de Deus, é prostrando. E ela declarou, à vista de todo o povo. Segundo, ao ser politicamente correto, Jesus não podia ter feito isso. Jesus teria que chamá-la, à parte. Jesus a constrangeu. Queridos, Jesus nunca falhou em nada. E nós precisamos aprender com Ele e não com as doutrinas e teorias modernas. Então, diante de todo mundo, de toda aquela multidão, todo aquele povo, ela declarou a causa porque Ele havia tocado. Eu imagino aquela mulher ali, tendo a oportunidade, todo aquele povo se calando, e ela dando testemunho dela. Sabe o que é? Há 12 anos eu estava com uma hemorragia. Procurei em todos os lugares, gastei todos os meus bens, os meus saberes, com os médicos, e continuei enfermo. E ao ouvir falar de Jesus, o meu coração se encheu de esperança, de fé. E veio na minha cabeça essa sugestão. Quem colocou isso no coração, na mente dessa mulher, senão o Espírito de Deus? Então eu vim quietinha, por detrás, e toquei. Ela contou tudo. A causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Ela chegou e falou assim: olha, 12 anos, eu fui no médico tal, eu fui no hospital tal, eu fui na UPA tal, eu fui em tal, e nada, e fui gastando, tomei determinado remédio, e outro remédio, tomei injeção, nossos dias, e fiz de tudo, e nada me cura. E ao tocar Jesus, a orla de Jesus, eu fiquei imediatamente curada. Você crê nisso? Ela teve a oportunidade de confessar, de trazer luz, de testemunhar. Quantos ali, enfermos, perderam essa oportunidade? Verso 48, depois da confissão dessa mulher. É importante a gente entender que Jesus não quer simplesmente resolver os nossos problemas imediatos. Ele tem a cura para a eternidade. Ele tem para nos dar a vida eterna. Ele cura das coisas desse mundo também, mas a prioridade do Senhor Jesus, a morte dele é para vencer o pecado e nos dar acesso ao Pai, e nos garantir a vida eterna. Então, verso 48, Jesus lhe disse: filha, olha que termo maravilhoso. Aqui não fala a idade da mulher, a gente nem imagina, mas a gente sabe que Jesus tinha um pouco mais de 30 anos. E ao chamar aquela mulher de filha, a gente vê a compaixão de Jesus, a gente vê o amor de Jesus. Eu tenho tentado, nas minhas conversas, chamar, filha, filho, como Jesus fazia. Quando a gente chega ali no Elissa, tem
você tem que passar ali pela portaria, né? Você tem que parar, dar o nome. Tem uma mulher e tem um rapaz. E aí eu converso um pouco e falo: filho, filha, Deus te abençoe. Você sente, você percebe a maneira amorosa que Jesus está falando? Eu não sei, né? Talvez a mulher trêmula ali, já pensou? Você pensa agora em mim. Se eu estivesse lá, o que ele vai falar? Ele vai me condenar. Por que eu fui fazer isso? E agora? Né? O que vai acontecer comigo? Ele vai me repreender. E de repente Jesus olha para aquela mulher e fala: filha, quebra todo o medo, toda a barreira, toda a separação dele para com aquela mulher. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que palavra! Que palavra! Não é? Nós pregadores gostamos depois de fazer um apelo, né? Se a gente estivesse no lugar de Jesus, está vendo, pessoal? Vocês também, quem quer, levanta a mão, vamos fazer um corredor aqui, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, ele mira aquela mulher, e ele lança essa palavra, doce palavra: filha, a tua fé te salvou. Nós vemos aqui, irmãos, nesse caso, a fé da mulher fez toda a diferença. A tua fé te salvou. Ele não está falando aqui da cura, o poder foi dele. Ele está levando aquela mulher a um nível muito maior de fé, a um milagre muito maior, agora a vida eterna. E ele conclui dizendo: vai-te em paz. Vai-te em paz. Ele não mandou ela ir testemunhar, ele não mandou ela nada. Ele só falou para ela: vai em paz. Por quê? A pessoa está trêmula, não é? Está com medo, falta paz nesse momento. Mas Jesus olha para ela e Jesus diz: vai-te em paz. Não cobrou nada, não ordenou nada, simplesmente ministrou a cura física, a cura da alma e também enviou-a em paz. Eu não sei como você está. Não sei se você está trêmulo, não sei se você está enfermo, não sei se você está desesperançoso de alguma coisa na sua vida, mas uma coisa eu sei: o príncipe da paz está aqui. E ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você: vai-te em paz. Naturalmente, amados, todos nós, uns mais, outros menos, a gente permite que a ansiedade, a preocupação, o medo, a tristeza, a angústia invadam o nosso coração, né? Por exemplo, teu filho, tua filha, o teu marido, a tua esposa, não é? O teu neto, alguém do seu convívio, da sua intimidade, vai fazer uma viagem. Não entra, né, no coração. A Sara saiu sexta-feira para ir dormir na casa da Lídia. Demorou um tempinho, ela falou: desculpa, perdão, esqueci de avisar, eu já cheguei. E a gente, pai, a gente gosta, né? Não é que a gente está cerceando os nossos filhos da liberdade, é que a gente ama, a gente se preocupa e a gente quer o bem. Então, quando dá a notícia, né, a gente já dá aquela acalmada. E Jesus fala assim: vai-te em paz. Irene, lá em São Paulo, com o Rafael, estão em paz. Amém. Né? Se a gente for humanamente, estrada, as
tantos acidentes esses dias, 2 carretas prensaram um carro, vocês viram, 6 pessoas da mesma família instantaneamente morrer. Não vai viajar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não, vamos até Jesus, vamos entregar nas mãos de Jesus, vamos confiar e vamos ouvir dele. A tua fé te salvou, vai ter paz. Porque tem coisas que a gente pode fazer, não é? Nós não somos uma igreja que proíbe tomar remédios, proíbe ir ao médico. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que somente a nossa fé vai alcançar. Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os olhos, em nome de Jesus.